A honra que insultou a Deus. Essa é a palavra de Deus hoje, o temor de Deus 6. Eu já gravei o temor de Deus 1, 2, 3, 4, 5 e agora o temor de Deus 6. Acompanhe comigo até o final. Mas antes, quero pedir a você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa também o seu like, deixa também o seu joia, e assim você vai ajudar o nosso canal a crescer. Você clicando no sininho, você recebe também as notificações do nosso canal, e assim você é avisado de todos os vídeos que nós postamos no canal, e você pode nos acompanhar aí. Agradeço aos às mais de 126 mil visualizações no nosso canal. Se você observar, nós temos mais de 200 vídeos no nosso canal e totalizando, nós conseguimos bater a meta aí de mais de 126 mil visualizações. Eu glorifico a Deus por isso, agradeço a todos vocês. Amém? Que a glória seja de Deus, isso é um sinal de que estamos no caminho certo, mas temos ainda muito trabalho para fazer. Vamos continuar, não vamos parar e vamos cada vez mais buscar o Senhor, buscar de Deus a direção, aquilo que Deus quer que a gente traga aí no canal de ensinamento para você, em nome de Jesus. Amém? Para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. A honra que insultou a Deus. A honra que insultou a Deus. Vamos falar aí mais uma vez sobre o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos relembrar algumas coisas aí que falamos sobre o temor do Senhor. 1, 2, 3, 4, 5. Só para você não perder aí o fio da meada aí, né? Nesse temor do Senhor 6. Sabemos que não temos como amar a Deus se não temê-lo, né? O temor do Senhor é a base de uma intimidade com Deus. Não tem como você ter intimidade com Deus se você não temer a Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos capítulo 25, versículo 14. Ou seja, se você teme a Deus, você terá intimidade com ele. E ele vai dar a você o conhecimento da aliança com Deus. E qual é a aliança que nós temos com Deus agora? É a aliança com Cristo Jesus. Lembra o que Cristo disse no dia lá da Santa Ceia? Ele disse: este é o sangue da nova aliança que faço com vocês hoje. A aliança no meu sangue. A aliança eterna. A aliança perfeita. Amém? Deus fez uma aliança com Adão. Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Moisés. Através de Moisés, né? Aliança mosaica. Deus fez uma aliança que essa aliança foi a aliança da lei. Agora Deus fez uma aliança através de Cristo. E essa aliança através de Cristo é a aliança perfeita. A aliança perfeita conosco, a aliança eterna, a aliança inquebrável. O único que pode não participar dessa aliança é você, se você não quiser, né? Se você negar o Filho de Deus. Então a palavra de Deus diz aqui, Salmos 25, 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Não tem como você ter intimidade com Deus, né? Você ter comunhão com o Espírito Santo, você ter comunhão com Jesus, se você não temer a Deus. Se você não temer a Deus, jamais você terá intimidade com Deus. Entenda isso de uma vez por todas. E também você não amará a Deus se você não temê-lo. Você não vai conseguir também obedecer a Deus se você não temer a Deus. O que impede uma pessoa de viver no pecado? O que impede o pastor Ronaldo de fazer uma cruzada lá em São Paulo, lá no Acre, lá em outro país, que ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, por exemplo, certo? E chegar lá, eu prostituir, eu fumar, eu beber, eu me drogar. O que impede eu de fazer isso? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Sabe o que impede? O meu temor de Deus. O meu temor de Deus impede eu de praticar o pecado. Agora, se eu não temer a Deus, sabe o que acontece? Eu vou praticar as fraquezas da iniquidade. Porque todo ser humano tem
a fraqueza de uma iniquidade. O que é a iniquidade? É a tendência para um tipo de pecado. Certo? Todo ser humano tem isso. O apóstolo Paulo disse, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo Paulo ensina que o pecado está onde? Na nossa carne. Então, enquanto nós vivermos, teremos uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. O que estiver mais alimentado estará mais forte e vai vencer. Se o seu espírito estiver mais alimentado, né, ele vai ser mais forte e vai vencer a vontade da carne, vai vencer a iniquidade. Se ele estiver mais fraco, a sua carne vai vencer. Se o seu espírito estiver mais forte, estiver mais cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, mais conhecimento de Deus você vai ter, mais temor de Deus você vai ter e mais obediente a Deus você vai ser. Mas se você não tiver conhecimento de Deus, você não terá temor de Deus. Você tem que entender, Deus é misericordioso, mas Deus também é juiz. Deus perdoa, Deus ama. Por isso que ele mandou Jesus para nos perdoar, porque ele nos amou. Mas Deus também lança no inferno todos aqueles que negam o amor do seu filho. Você entendeu? Se você negar o Filho de Deus, se você rejeitar o Filho de Deus, você será lançado no inferno. Pode ter certeza disso. Ok? Vamos ministrar a palavra do Senhor agora para você, né? E o tema é a honra que insultou a Deus, temor de Deus 6. Né? A honra que insultou a Deus. Pode uma honra insultar a Deus? Pode você querer honrar a Deus e nessa honra que você quer a Deus, ao invés de você honrá-lo, você insultá-lo? Pode isso acontecer? Pode. Sabe quem fez isso? O rei Davi. Nada mais, nada menos do que o rei Davi. Acredite se quiser. O rei Davi. Até lembrei daquele programa que havia no passado aí, os mais antigos, aí não sou tão antigo assim, mas vai lembrar, acredite se quiser. O rei Davi, ele fez isso. Ele quis honrar a Deus, mas ele acabou insultando a Deus. Eu vou explicar o porquê. Tá bom? Abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1, está escrito: E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades, nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então o rei Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios
e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar de Pérez Uzá até ao dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus. Eu vou repetir. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Amém? Queridos, a honra que insultou a Deus. Isso mesmo. O rei Davi quis honrar a Deus. Você vê aqui que ele mandou buscar a arca do Senhor, que estava na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. E ele buscou a arca, ele mandou buscar a arca, e você pode observar aqui, no versículo 7, né, que levaram a arca do Senhor da casa de Abinadab sobre um carro novo, né, e Uzá e Aiô guiavam a arca, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Ou seja, ele fez de tudo com todas as suas forças para honrar a Deus. Mas foi uma honra que insultou a Deus, e eu vou explicar por quê. Para você entender o porquê, nós vamos voltar lá atrás, no início de toda essa história. Por que aconteceu isso? Vamos lá no início, quando Eli, o sumo sacerdote, que era quem cuidava da arca, né, antes de a arca ser perdida, tá ok? Ele praticava o pecado juntamente com os filhos. Ele apoiava os filhos, Ofni e Finéias, no pecado. Né? Ele tomava conta do tabernáculo, tá ok? O tabernáculo era, vamos dizer assim, uma tenda onde ficava a arca do Senhor, tá ok? E ali, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles prostituíam, né? Eles eram uma família sacerdotal, mas eles prostituíam, eles pegavam o dinheiro das ofertas, eles pegavam as ofertas e eles gastavam com as prostitutas, com bebida, eles desonravam a Deus em tudo, e Eli, o sumo sacerdote, o que é o sumo sacerdote? Ofni e Finéias eram sacerdotes e Eli era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o pastor dos pastores. É como algumas igrejas, algumas denominações têm aí o superintendente, que é aquele pastor que cuida dos outros pastores da região, tá ok? Ou seja, tem o presidente de uma igreja, né, que ele cuida dos pastores daquela denominação, tá ok? Esse é o sumo sacerdote. Só para você entender, estou explicando nessa linguagem aí. Então Eli era um pastor de pastores, ele era um sumo sacerdote, e ele apoiava os outros pastores no pecado, e esses outros pastores eram os filhos dele. E a Bíblia diz que Deus decidiu matar Eli e seus filhos. Deus volta atrás na sua palavra? Volta. O que Deus disse? Deus disse assim, Deus usou Samuel para falar, para explicar isso. Né? Deus falou: Samuel, diga a Eli que eu disse que ele e a sua casa me serviriam todos os dias da sua vida. Mas longe de mim tal coisa. Porque Eli, certo, viu seus filhos praticarem o mal, pecarem, certo? E não os advertiu, amou antes os seus filhos mais do que a mim, eu o matarei a ele e aos seus
filhos eu matarei a ele e aos seus filhos. E Deus fez isso, né? Teve uma guerra dos filisteus contra Israel e os filhos de Eli pegaram a arca e foram com a arca para a guerra, porque eles levavam a arca para a guerra, porque era uma garantia de vitória. Só que Deus, a glória de Deus, já havia se afastado, certo, de Israel por causa do pecado, por causa da falta de temor do sacerdote Eli, dos outros sacerdotes da nação de Israel. A glória do Senhor já havia se afastado, né? E Deus não era mais com eles. Então os filisteus vêm, derrotam Israel, matam os filhos de Eli, roubam a arca, tá ok? E quando a notícia vem, né, o soldado vem trazer a notícia, Eli está sentado num lugar alto, né? E quando ele ouve a notícia que a arca foi roubada e que os filhos dele foram mortos, Eli cai para trás e cai no chão ali e quebra o pescoço e morre também, certo? E havia uma mulher que estava grávida e ela dá à luz a um filho e imediatamente ela dá o nome a esse filho de Icabode, que significa foi-se embora a glória de Deus. Icabode, foi-se embora a glória de Deus. Veja bem, ela teve dores de parto na hora, porque ela soube que a arca do Senhor foi roubada. O temor dessa mulher foi tão grande que ela soube que a arca de Deus foi roubada, que ela teve um filho, ela deu à luz o filho, e ela deu o nome desse filho de Icabode, foi-se embora a glória de Deus. Então os filisteus pegaram a arca e levaram para dentro do templo de Dagom. Eles não temeram o poder de Deus. Eles não temeram a glória de Deus, mesmo sabendo das histórias, né, do poder da arca, mesmo sabendo de todas as histórias, né, do mar vermelho se abrindo, das muralhas sendo derrubadas, de tudo que Deus fez através de Israel, na vida de Israel, da nação de Israel, mesmo sabendo de todas as histórias, eles não temeram. Não temeram. E o que eles fizeram? Eles pegaram a arca, levaram para dentro do templo de Dagom, do Deus deles. Dagom era um deus dos filisteus. E quando eles levantaram no outro dia, Dagom estava com a cabeça, a estátua de Dagom estava com a cabeça decepada e as mãos e os pés ali decepados, estavam no chão. Então o que eles fizeram? Eles começaram uma romaria, começaram a levar a arca para uma cidade, para outra, para outra, para outra, porque eles achavam que uma cidade era mais forte do que a outra para suportar a arca do Senhor. Mas Deus começou a castigar cada cidade pior do que a outra. Eles não temeram a Deus, e a ira de Deus veio sobre aquelas cidades, e Deus começou a ferir os habitantes daquelas cidades dos filisteus com tumores, com pestes malignas e perniciosas. Tumores malignos vieram sobre crianças, sobre mulheres, sobre idosos, sobre homens, sobre todos os moradores, sobre reis, príncipes, todos começaram a ter tumores malignos. Então eles pegavam, levavam para uma, para outra e levaram para 5 cidades. Quando deu 5 cidades, eles viram que realmente a arca, o poder de Deus era muito forte, eles não podiam com o poder de Deus, o temor de Deus veio sobre eles. Olha só, o temor do Senhor veio sobre os filisteus. O que eles fizeram? Eles decidiram colocar a arca em um carro de boi. Em um carro de boi. E fizeram 5 ofertas em forma de tumores, ofertas de ouro, certo? Em formas de tumores, e colocaram dentro da arca e disseram o seguinte: se Deus realmente, se o Deus de Israel nos castigou porque a arca está aqui na nossa cidade, porque a gente trouxe a arca para nós, certo? Se esse foi um castigo de Deus, então esses bois vão levar a arca sozinha, vão guiar a arca sozinha para a terra de Israel. E aí saberemos
que realmente o Deus de Israel nos castigou. Mas se os bois não levarem a arca por si só, então saberemos que não foi Deus que nos castigou, que não tem nada a ver. Foi uma coincidência, né? Foi algo do acaso. Então, eles colocaram a arca no carro de boi, um carro novo, certo? Bois novos, tá ok? Colocaram as ofertas lá e deixaram lá. De repente, os bois começaram a andar e foram para a terra de Israel, e ali eles souberam que Deus realmente havia os castigado. E esses bois foram para Kiriat Jearim, né? E a arca foi parar na casa de Abinadab. E ela ficou ali por 20 anos, acredite se quiser. 20 anos a arca ficou ali, e mesmo Saul se tornando rei em Israel, Deus o constituindo rei em Israel, Saul nunca teve o interesse em estabelecer a arca do Senhor perante o povo de Deus. Nunca teve interesse. Ele não fez questão, certo, de tirar a arca da casa de Abinadab e estabelecer ela novamente perante o Senhor, juntamente ali com os sacerdotes. Tá? Então, 20 anos ela permaneceu ali, isolada, esquecida, né? Mas a Bíblia diz que quando Saul morre, o rei Davi assume o trono, né? E nós sabemos que ele amava a Deus, que ele era temente a Deus. A primeira coisa que ele pensa é: vamos honrar a Deus, vamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém, né? Ele havia conquistado a cidade de Jerusalém, né? Que ele chamou de a cidade de Deus, a cidade dos jebuseus, e ele falou: vamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém, vamos restaurar ali o tabernáculo, vamos honrar a Deus, né? Vamos trazer a presença do Senhor, o Senhor que habita entre os querubins, para o meio do povo de Deus, para que Deus habite no meio do seu povo novamente. E ele quis honrar a Deus, foi o desejo dele fazer a obra de Deus, honrar o Senhor. Mas o que ele faz? Ele chama ali os capitães, chama o exército dele, consulta os príncipes, os generais, ele consulta as pessoas ali, porém ele não consulta os sacerdotes. Ele não consulta o que a palavra de Deus falava sobre como tinha que transportar a arca do Senhor. E ele vai para a casa de Abinadab em Kiriat Jearim, e ele vai lá e leva um carro de boi novo, com bois novos, certo? E ele leva Uzá e Aiô, né? E eles pegam a arca, colocam dentro do carro de boi novo, imitando quem? Imitando os filisteus, imitando os ímpios. Porque Davi pensou: peraí, se a arca veio, né? Se ela veio num carro de boi, né? Se os ímpios fizeram isso, então nós devemos fazer também. Então ele não consulta a palavra de Deus, ele não consulta os sacerdotes, ele não consulta a lei de Deus, certo? Como a palavra de Deus ensinava de qual forma deveria ser transportada a arca do Senhor, e ele imita os filisteus. Você compreende isso? Aí que está a desonra. Aí que está a desonra. Aí que está a falta do temor, né? Ele imita os ímpios. E aí ele coloca, e quando a arca está sendo transportada, né? Um boi tropeça, a arca mexe, e aí Uzá vai pôr a mão na arca e Deus atravessa, Deus manda um fogo lá que atravessa Uzá, mata ele na hora. Veja bem, atravessou ele, fez um buraco no corpo dele. E a Bíblia diz que Davi se entristeceu, e Davi, aqui ó, versículo 11 do capítulo 13, e Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus?
E Davi pegou e deixou a arca ali mesmo. Tinha a casa de Obed-Edom em frente. Ele já falou, deixa a arca aí na casa de Obed-Edom. Não vamos mexer. E o temor de Deus veio sobre Davi. E durante 3 meses, ele começou a pensar e começou a consultar a palavra de Deus. Vamos consultar os sacerdotes. Não é assim como os filisteus fizeram, certo? E eles consultaram, ele consultou os sacerdotes, os sacerdotes consultaram a palavra do Senhor e viram que para trazer a arca do Senhor, certo? Era necessário que os levitas, 4 levitas, ou seja, 4 homens de Deus escolhidos para o sacerdócio, escolhidos para o ministério de levita, certo? Transportassem a arca, cada um segurando ali o pau, né? Atravessava o pau no lado ali da arca ali e carregava no seu ombro. Você entende? E os outros levitas ali adorando o Senhor. Assim tinha que ser transportado a arca. Com toda reverência, conforme Deus havia ordenado. Você entende? O que nós aprendemos com isso? Não tem como dar jeitinho na obra de Deus. Não tem como imitar os ímpios na obra de Deus. Você compreende? A honra que insultou a Deus, né, foi querer imitar os ímpios no jeito deles fazerem a obra de Deus. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Eu quero que você pense nisso agora, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. O que está acontecendo hoje com as nossas igrejas? O que está acontecendo hoje com o mundo evangélico hoje, vamos dizer assim? Muitos estão copiando o mundo, certo? O mundo está enchendo as boates com as suas luzes, com luzes escuras. Então vamos copiar o mundo, vamos copiar as boates, vamos transformar as nossas igrejas em ambiente igual às boates, porque assim nós vamos trazer mais povo. Você compreende? O mundo, as igrejas estão copiando o mundo, achando que assim vai honrar a Deus. Você compreende isso? Deus não está preocupado com igrejas lotadas. Deus está preocupado com pessoas que o adorem em espírito e em verdade, com pessoas que o amem, com pessoas que reverenciem a sua palavra, com pessoas que o temam de todo o seu coração. A Bíblia diz que Davi temeu ao Senhor naquele dia. Ele temeu a Deus porque Deus matou Uzá. O temor do Senhor veio sobre Davi, porque Davi viu que ele não podia fazer a obra do Senhor igual os ímpios faziam. Veja bem, ele cantou louvores, ele adorou a Deus de todo o seu coração, mas em uma parte daquele momento ele imitou os ímpios. Talvez em alguma parte da sua vida você tenha imitado os ímpios. Talvez em alguma parte do seu ministério você tenha imitado os ímpios. Talvez em alguma parte da sua igreja você tenha imitado os ímpios. Talvez você que é ministro de louvor, em alguma parte você tenha imitado os ímpios. Você compreende? Eu tenho visto pastores aí que têm trocado a palavra de Deus por ensinamentos de coach. Ensinamentos de coach. Ensinamentos de ímpios, de pessoas que não servem a Deus, de pessoas que no final do ano, certo, vão dar 7 pulinhos nas águas do mar para Iemanjá, certo, de pessoas que vão comemorar a passagem do ano com garrafa de champanhe, de cerveja. Você compreendeu? Pessoas totalmente endemoniadas que vão aí nas redes sociais ensinar cursos como a pessoa vai ficar rica, como a pessoa vai prosperar, como vai fazer isso, aquilo, outro. E eu estou vendo aí pastores trazendo isso para dentro da igreja, trocando a palavra de Deus por esses ensinamentos que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus.
O Evangelho do Senhor Jesus é aquilo que vai aquebrantar o seu coração, que vai ferir a sua consciência, que vai fazer com que você enxergue que você é um pecador, que você se arrependa dos seus pecados, que você reconheça Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que você se arrependa e mude de vida, que você volte atrás nessa vida promíscua que você está vivendo e volte atrás para ter uma vida com Deus, uma vida de santidade. Que você pare de mentir, que você pare de roubar, que você pare de praticar o pecado. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você prosperar? O que adianta você enriquecer e ir para o inferno? Eu não estou dizendo que você deve levar uma vida miserável e fracassada, nada disso, porque Jesus veio para nos dar uma vida e vida com abundância, mas o Evangelho não é mensagem de autoajuda, o Evangelho é mensagem de transformação de vida. Transformação de vida, ele transforma o pecador em um homem de Deus. Uma pessoa que vive na podridão do pecado em uma vida em santidade com o Senhor. Isto é o Evangelho. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo e uma pessoa que vai ter o Espírito Santo. Nós vemos aí pessoas que são levitas, foram chamados para serem levitas, que estão pegando aí músicas mundanas, músicas que foram incentivadas por demônios, certo? Só troca a letra, só trocam a letra, mas a música é a mesma, só trocam a letra e colocam a letra lá, gospel, vamos dizer assim. Mas o fundo musical foi motivado por demônios. Você compreende isso? Eu quero dizer para você, querido, precisamos voltar ao temor do Senhor. Uma geração está sendo criada aí para não temer a Deus. Porque a Bíblia diz que quando o anticristo se manifestar, vai ter na terra uma geração de milhares de pessoas como nunca houve e jamais haverá. De pessoas que não temerão a Deus. De pessoas que blasfemarão contra Deus. Mesmo vendo sinais de pedras de fogo caindo sobre a terra, matando pessoas, destruindo a natureza, trazendo doenças e enfermidades sobre as pessoas, e elas não temerão ao Deus do céu. Pelo contrário, blasfemarão contra o seu nome. Você compreendeu? E essa geração está sendo criada agora. Não sei se você notou, né? O treinamento para servir o anticristo, para adorar o anticristo, já começou, querido. Já começou. Está aí o Covid-19, as pessoas sendo treinadas para serem consultadas a marca da besta aqui na sua mão. Você chega no supermercado hoje, elas apontam a maquininha aqui, ó, na sua mão. Ela aponta a maquininha para a sua testa. Como é que você acha que vai ser as crianças sendo criadas assim, apontando maquininha para ela na mão, apontando para a testa? Aí, de repente, aparece o anticristo aí e diz, olha, só vai comprar e vender quem tiver a marca da besta e vamos consultar. Vai ser algo natural para ela. Você compreende? Já fazia isso aí com o Covid, né? Vai ser algo natural. Uma geração já está sendo criada para servir o diabo, para servir o anticristo. Por isso que eu digo a você, o temor de Deus tem que vir. Davi, que era um homem temente a Deus, um homem servo de Deus, ele insultou a Deus quando ele imitou os filisteus para transportar a arca do Senhor. E você acha que os pastores, que os líderes evangélicos de hoje não estão insultando a Deus quando imitam os ímpios em seus cultos cristãos? Você acha que você não está insultando a Deus quando você imita os ímpios nas suas vestimentas? Você, mulher, que imita as mulheres ímpias, certo? Com o jeito delas vestirem, o jeito delas se comportarem nas redes sociais, com suas sensualidades, seduzindo homens, levando homens ao pecado.
Você, homem, você acha que você não insulta a Deus com o seu jeito de falar, falando palavrão, contando piadas indecentes, ouvindo músicas mundanas? Você entendeu? Querido, eu quero chamar você a temer ao Senhor. A ira de Deus, não pense que ela não vem nos dias de hoje, vem. Ela vem sim. Não pense você que julgamento adiado é julgamento cancelado. Não pense você, certo, que Deus está fazendo vista grossa para o seu pecado. Não está. As misericórdias do Senhor são longânimas. Mas quando a misericórdia acaba, o juízo vem, querido. O juízo vem. Não se iluda. Você entende? Por que tem muitas pessoas em depressão? Por que tem muitas pessoas ficando loucas, perturbadas? Como diz a palavra de Deus, lá no Velho Testamento está escrito. Né? Muitas pessoas, lá em Deuteronômio está escrito, atingirei as pessoas com loucura. Ficarão andando para lá e para cá, em plena luz do sol, perturbadas. Como andam em trevas, não achando o lugar da saída. Você compreende? Depressão, angústia está vindo sobre pessoas que estão dentro das igrejas. Pessoas que se dizem evangélicas. Você nunca ouviu falar tanto em suicídio de pastores como você vê nos dias de hoje. E por quê? Por quê? Porque são pessoas que estão vivendo um mundo dentro das igrejas. Achando que não tem nada a ver. Achando que está tudo bem. Você compreende? Eu estou pregando essa palavra para você e com temor de Deus, porque o apóstolo Paulo disse que quando você prega, você deve pregar e vigiar para que você não caia no erro. Para que você se permaneça de pé. Você compreende? Em nome de Jesus, eu chamo você para acordar, querido. Porque estamos vivendo os últimos dias. Você tem dúvida disso? Os sinais estão aí acontecendo. Mateus 24:7 está acontecendo aí na nossa frente. Só não enxerga quem não quer ver. Falsos profetas estão aí por toda parte. Ensino de demônios estão aí por toda parte. Como tem um tal aí de René aí, certo? Ensinando que a Bíblia tem que ser alterada. Que a Bíblia é insuficiente. Olha que ensino de capeta, que ensino de demônio. A Bíblia é totalmente suficiente, meu querido. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, como disse Billy Graham. Você compreendeu? A Bíblia é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. A Bíblia é mais atualizada e mais moderna do que o carro que vai lançar daqui 100 anos. Se houver daqui 100 anos, se Cristo não voltar antes, ela é mais moderna. Você compreendeu? Mas os ensinos de demônios estão aí, deturpando a palavra de Deus, trazendo falta de temor dentro das igrejas, ensinando as pessoas viverem em prática de demônios, desobedecerem a palavra de Deus, trazendo o mundo para dentro das igrejas, fazendo a obra de Deus como os ímpios fazem, achando que isso vai honrar a Deus, vai agradar a Deus. Mas não vai. Não vai. Você compreende? Não vai. Por isso eu digo para você, querido, honre a Deus de todo o seu coração. Tema ao Senhor de todo o seu coração. Peça ao Espírito Santo, me dê temor do Senhor. Espírito Santo, me encha com a tua presença. Me dê sabedoria. A Bíblia diz que o temor é o princípio de toda sabedoria. E a Bíblia diz que se você pedir sabedoria ao Pai, Ele te dará. Ele te dará sabedoria. Deus vai te dar sabedoria, querido. Peça a Ele e Ele te dará. Diga, Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, afasta de mim todo espírito do erro. Em nome de Jesus, você sabia que existe um demônio chamado espírito do erro? Que leva as pessoas a errarem,
que leva as pessoas a tomarem decisões erradas, que leva as pessoas a viverem nas práticas mundanas. Existe esse espírito do erro. Peça a Deus para te livrar de todo espírito do erro, em nome de Jesus, que você seja livre de todo espírito do erro, em nome do Senhor Jesus. Esse é o ensinamento do temor do Senhor 6. A honra que insultou a Deus. Davi era um homem de Deus, mas ele não vigiou, ele não consultou a palavra de Deus em um momento da vida dele. Ele desonrou, ele insultou a Deus. E alguém próximo dele pagou caro. Às vezes não é você que vai pagar caro, é alguém próximo de você. É um familiar seu, é uma esposa, é sua esposa, é seus filhos, é um auxiliar, é um membro da igreja, é um amigo, é um funcionário, é a sua empresa. Você compreende isso? Ou às vezes é você mesmo. Ou às vezes é você mesmo. Estamos no tempo da graça, querido. Talvez você esteja dizendo aí, mas é no Velho Testamento. O Velho Testamento, querido, é uma sombra do que a igreja vive nos dias de hoje. Você compreende isso? É uma sombra, querido. É um exemplo do que a igreja vive nos dias de hoje. Certo? O tempo da graça, ele é mais rígido do que o tempo da lei. Você sabia disso? No tempo da lei diz assim, que o homem que adulterar comete pecado. No tempo da graça, Jesus diz que aquele que olha para uma mulher e a deseja, comete adultério. Ou seja, nem deitou com a mulher. Só olhou e a desejou. Então você que olha para uma mulher no seu celular e a deseja, você já cometeu adultério se você é casado. E se você olhou para ela e a desejou e você não é casado, você já prostituiu. Você entende isso? Você imaginou você fazendo sexo com ela, você já prostituiu. Fica esse ensinamento bíblico para você, querido. Espero que você não esteja insultando a Deus. Às vezes queremos honrar a Deus. Eu entendo, pastor, que você quer encher a sua igreja. Eu entendo, músico, que você quer cantar louvores bonitos. Mas consulte a Deus. Ore ao Senhor. Busque de Deus. Que Deus seja a tua fonte. A tua fonte de inspiração. Você compreende isso? Para você fazer louvores ao Senhor. Que Deus seja a tua fonte de inspiração, pastor, para você encher a sua igreja. Você entende? Você não precisa pegar inspiração das coisas mundanas. Eu lembro que eu estava pastoreando, para finalizar, eu estava pastoreando em Florianópolis. E eu havia pegado inspiração com alguns pastores. Disso, daquilo, nada enchia a igreja. E de repente eu comecei a buscar de Deus e Deus falou comigo, coloque pessoas para orarem de 6 da manhã até 6 da tarde no domingo. Eu separei as pessoas, algumas não queriam orar, falei, não, vocês são liderança, vão orar. Você vai orar de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, eu vou orar também. E oramos de tal hora a tal hora. Todo horário tinha uma pessoa orando. De 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. A igreja lotou de ter gente até sentado na porta do banheiro. E Florianópolis é uma cidade com o céu fechado, meu amigo. Uma cidade que sepulta ministério de pastor. Você entende? E teve gente até sentado na porta do banheiro. Aqueles irmãos que chegavam atrasados no culto, começou a chegar cedo, porque não tinha lugar mais para eles sentarem. Deus me deu essa estratégia quando eu busquei inspiração de Deus. Enquanto eu busquei de um, de outro, de outro, nada deu certo. Faz célula, faz isso, faz aquilo. Querido, o que Deus tem de estratégia para você é para você. Você entende isso? Você precisa buscar de Deus para você. Você compreende? Marcos Gregório, que fez muito sucesso aí, com uma música aí, de louvor,
com aquela música Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Só esqueci o nome da banda aqui agora, mas você deve lembrar, Restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele estava abandonado aí por uma igreja, sentou no sofá, falou, Deus, eu não sou ninguém, me ajuda, Senhor. E de repente, ele sonhou com essa letra dessa música, acordou, anotou, foi a música que levantou ele, fez sucesso no mundo inteiro. Ele buscou inspiração de quem? De Deus, do Espírito Santo. Deus vai te dar inspiração. Basta você buscar de Deus. Quando Davi buscou de Deus a inspiração, buscou de Deus como transportar a arca de maneira correta, ele levou a arca para Jerusalém e foi um sucesso. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você quer ajudar o meu ministério, está aí os dados da conta. Né? Se você teme o Senhor, você quer fazer a sua doação, a sua contribuição, seja o santo dízimo, a santa oferta. Tem gente que diz que o dízimo não existe no Novo Testamento, existe. Jesus disse para os fariseus, vocês dão dízimo do hortelã e do cominho, mas não amam o próximo. Vocês não devem deixar fazer isso. Ou seja, dizimar e ofertar, mas devem amar o próximo. Está no Novo Testamento isso, viu, querido? E Jesus falou também, eu não vim para destruir a lei, mas vim para cumpri-la. É claro que você não é salvo pela lei, você é salvo pela graça, você tem liberdade em Cristo Jesus. Amém? Você não é obrigado a fazer nada na obra de Deus, você faz por amor. E quando você planta no reino de Deus, você colhe. Quando você investe em terra fértil, você colhe. E eu sou uma terra fértil. Você investindo no meu ministério, você vai colher, você vai ser abençoado. E as almas que eu ganhar, você vai ganhar junto comigo. E você vai ganhar galardão junto comigo. Pode ter certeza disso em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está movendo o seu coração, então plante a sua semente, me ajude no ministério, em nome de Jesus. Amém? Eu preciso adquirir uma mesa de som para a gente melhorar o som da nossa live. Eu preciso adquirir essa mesa de som. Então, você que pode me ajudar com a sua doação, com a sua oferta, ou você pode me ajudar com essa mesa de som. Uma mesa de som pequena, são apenas 2 ou 4 canais. Ela tem que ser digital e ela tem que ser de interface. Se você pode me ajudar, você quer entrar em contato comigo, quer saber como que essa mesa é, tá aí os dados do meu telefone, meu contato, né? Você entra em contato comigo e aí você, pastor, quanto que é essa mesa? Eu quero te ajudar. Se você pode fazer a doação dela toda, você faz. Se você pode apenas ajudar com valor, ajude. Mas eu preciso para a gente melhorar o som da nossa live, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Vai vir novidade aí, vai vir novidade e eu preciso dessa mesa. Vai vir novidade aí, querido, eu preciso dessa mesa em nome de Jesus. Eu conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até o próximo ensinamento bíblico, né? Shalom Lahem, paz e prosperidade. Lembrando que os nossos cultos de quarta-feira, né, tem a poderosa corrente das 7 orações, né? Participe, você tem uma causa impossível, participe da poderosa corrente das 7 orações, onde você vai apresentar a Deus a sua causa impossível, né? E você vai alcançar a sua bênção. Eu ensino como fazer essa poderosa corrente das 7 orações. Pessoas têm alcançado essas bênçãos. E também, no domingo, os nossos cultos da família. Todo domingo, participe de qualquer lugar do mundo que você tiver. E você quer fazer o nosso curso de capelania, tem aqui, ó, né, o nosso curso. Esse aqui é a embalagem do nosso porta-documento internacional. Olha que bonito que ficou a embalagem do nosso porta-documento. Nosso porta-documento internacional, ó, que lindo que ficou, muito lindo. Você pode estar adquirindo aí. Tem um curso com porta-documento e sem porta-documento, tá bom? Se maiores informações, né, tá aí o telefone, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo site capelaniamce.com.br, tá bom? Você fazendo o curso de capelania, você vai poder entrar nos presídios, hospitais, nos quartéis militares para levar a palavra de Deus voluntariamente e pregar
o Evangelho. Você se torna uma autoridade eclesiástica reconhecida por lei federal e você faz o nosso curso online de qualquer lugar do mundo que você tiver, tá bom? Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, Shalom Ahem, paz e prosperidade. Um beijo no seu coração e vai vir aí o Temor de Deus 7, tá bom? E aí eu creio que a gente finaliza com o Temor de Deus 7, esse estudo sobre o temor do Senhor, tá? Compartilha esse ensinamento com outras pessoas, compartilha, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like aí, por gentileza. Até mais, Deus abençoe.